Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. Como é bom levantar pela manhã e meditar na sabedoria de Deus. Você está preocupado com algo? Está preocupado com a situação econômica, política do país? Está preocupado com algum ente querido, com algum irmão da igreja que está acometido do Covid-19, algum familiar? Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, a partir do versículo 9, na verdade, ele diz o seguinte: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Aí o versículo 10 ele diz o seguinte: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo, essa provavelmente foi uma das primeiras epístolas que Paulo escreveu. Ele estava em Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele já havia passado por Tessalônica, havia estabelecido a igreja e agora ele estava distante dos irmãos. E no primeiro versículo do capítulo 3, você vai ver que Paulo não está mais suportando o cuidado por esses irmãos, ou seja, as preocupações que ele estava tendo com esses irmãos. Provavelmente por causa das perseguições que os crentes do primeiro século passavam, provavelmente por causa dos ataques e das heresias que estavam adentrando na igreja, enfim. Muitas eram as situações que deixavam Paulo preocupado. Mas qual foi o comportamento de Paulo diante disso após enviar Timóteo e receber boas notícias da igreja de Tessalônica? Veja que nós devemos nos comportar quando nós recebemos boas, nos comportar desse jeito, quando nós recebemos boas e quando nós recebemos más notícias. Qual foi o comportamento de Paulo? Versículo 10 ele diz, orando noite e dia. Nós podemos olhar para esse noite e dia e interpretar de duas formas. Primeiro, achar que Paulo estava sendo hiperbólico, que estava usando uma figura de linguagem exagerando. Na verdade, ele estava querendo impressionar os irmãos de Tessalônica, dizendo que orava noite e dia. A segunda possibilidade é achar que Paulo estava sendo literal aqui, que de fato Paulo durante o tempo todo do dia e pela noite estava de joelhos orando. Na verdade, as duas formas que nós atribuirmos à interpretação, pelo menos desse modo, desse texto, nós estaríamos equivocados. O que Paulo estava dizendo aqui, na verdade, é que havia regularidade na oração dele. Ou seja, constantemente Paulo estava orando pelos irmãos de Tessalônica por causa da preocupação que estava no seu coração. O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18, a partir do primeiro versículo, a respeito de uma parábola, a respeito do dever de orar sempre e de nunca esmorecer. E ele conclui dizendo que se um homem mau, se um rei mau, se um senhor mau sabe ouvir a oração dos seus súditos, que dirá o nosso Deus não vai ouvir o seu povo que clama noite e dia. Noite e dia aqui então quer dizer regularidade na oração. Você está preocupado com alguma coisa? Então nós devemos orar regularmente. O segundo ponto é que Paulo diz que fazia isso com o máximo empenho. Ou seja, Paulo se esforçava na oração. Paulo não desistia da luta e da batalha nos seus momentos de devocional. Veja, irmãos, que nesses momentos de oração nós teremos muitos inimigos, nós teremos muitos adversários, inimigos do mundo físico e inimigos do mundo espiritual. O próprio Lutero, comentando esse texto, ele vai dizer que o maior erro dele, na vida de oração dele, era quando ele pensava a respeito de deixar a oração para depois, ou deixar para fazer isso uma hora depois, postergar, na verdade. E de fato nós fazemos isso. Nós temos muitos inimigos do mundo físico, por exemplo, as nossas ocupações, o cansaço físico, enfim, até mesmo às vezes as preocupações acabam sendo um empecilho. E também há no mundo espiritual. Há um adversário que não quer que você dobre os seus joelhos diante de Deus, mas Paulo diz que ele se esforçava, havia máximo empenho. São três palavras no grego aqui que querem denotar ir além do exigido, ir além do esforço, se esforçar ao máximo. Deve haver esforço na nossa prática de oração, meus irmãos. E por fim, ele diz que fazia isso para ver esses irmãos pessoalmente e reparar as deficiências da fé deles. Ou seja, Paulo não deixava que o seu momento de oração ficasse apenas no aspecto abstrato, no aspecto teórico, mas ele queria orar objetivando ver essas pessoas e possivelmente reparar as deficiências da fé deles. Ou seja, nós devemos orar para os irmãos ou pela situação pelo qual nós estamos preocupados, mas também devemos de alguma maneira agir para resolver esses problemas e auxiliar aqueles que estão precisando de ajuda. Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos permite estar na sua presença essa manhã, meditar na sua palavra e crescer na graça e no conhecimento. Abençoe os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Senhor. Nos ajude a orar noite e dia,
Nos ajude, Senhor, a fazer isso com o máximo empenho. E nos ajude, Senhor, a levar os nossos momentos de oração para a prática, que possamos sair desses momentos abstratos de elucubração, mas levar toda a nossa vida cristã ao dia a dia, na prática, auxiliando os nossos irmãos e glorificando o seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos.